A partir de agora, ministração da palavra, louvores, oração, programa Dias Melhores. Apresentação, pastor José Marconi. Achei que comigo ninguém brinca não, e o oceano não vai secar não. É isso. Vai não. Olha aí. Eu arranquei Escavacou daqui. e achou, viu, Oliveira? O oceano não seca não, pastor. Você. O senhor ia ficar aqui pro eu não, eu fui na fonte. Oliveira. Tá bom, meu filho, obrigado. Estamos prontos? Tamo, eu vou fazer Então vamos lá. 1, 2, 3, valendo. Muito boa tarde, João Câmara. Muito boa tarde, você, querido ouvinte da nossa 89 FM. Estamos iniciando o nosso programa Dias Melhores e esse que vos fala é o seu amigo, o pastor José Marconi. Dizer da minha alegria de estar nos estúdios da rádio, numa companhia maravilhosa, né? Estou aqui sendo assistido e com total apoio e profissionalismo do meu amigo Oliveira Filho, a quem já apresento meu cordial abraço. E aproveitar, eu quero também enviar um abraço a todos os ouvintes que carinhosamente nos permite adentrar em seu lar com palavras de esperança. A palavra de Deus, mesmo quando ela traz admoestação ou exige correção, é para nosso benefício. Toda a palavra de Deus é boa e inspirada, diz a palavra santa. Quero estender também um abraço ao meu amigo Ribamar, mandou uma mensagem, disse que está escutando o programa nessa tarde. Ao pessoal do ECAC, né? Da escola ECAC. Rapaz, a idade agora me fugiu o nome do menino lá da portaria, que é um amor de pessoa. Todos os jovens gostam dele, aquele que fica na portaria. Tem Renato, não sei. Renato. Rapaz, Oliveira sabe das coisas. Renato é um amigo top 5 estrela. Todos os jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes que passam ali, fazem a questão de tocar no braço dele, de abraçá-lo, mostrando a idoneidade, né? A pureza, a bondade do coração daquele homem. E eu quero lhe dizer que ele cuida muito bem dos nossos filhos. Querido, eu quero iniciar esse programa, hoje é domingo, deixa eu olhar aqui o calendário, 8 de junho de 2025. E eu estive fazendo uns procedimentos médicos durante algumas semanas, mas graças a Deus mantivemos o programa, a quem eu deixo minha gratidão, a Lourinha Lima e toda a equipe, né? A Oliveira, que está aqui do meu lado, toda a equipe foi sempre muito gentil comigo, colocando o programa no ar na hora apropriada. Hoje, aconteceu muitas coisas maravilhosas, né? Lançamos os 2 livros, que é esse Figos em Flor para adolescente e Os Saberes do Pêssego. Teve ótima recepção, as pessoas gostaram muito do livro. Esse Figos em Flor foi abraçado por algumas instituições e vai ser republicado, e cada instituição vai ver como é que ela vai fazer a divulgação dele. E esse para uma idade mais madura, né, Saberes do Pêssego, que foi prefaciado pelo Dr. Aldo, que também lançou um livro essa semana na Câmara, eu estive lá. Já entro com a segunda notícia, né, estive lá na condição de abraçado, né? Eu fui convidado para academias de letras camarense, o que me deu muito orgulho, e eu dediquei isso à minha mãe, porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que minha mãe sacrificou. Eu vim de uma casa que as paredes eram de compensado, as divisões eram de compensado, numa vila tinha um banheiro só e aquela ruma de casa, e minha mãe sempre se esforçou para que eu buscasse o caminho que a gente que não tem recurso pode buscar para melhorar de vida, que é trabalhar e estudar. Se profissionalizar e estudar. E graças a Deus a minha mãe ensinou também os princípios
Isso independe de religião, independe de sua fé. Os princípios que as famílias da minha geração, e talvez uma geração anterior à minha, ainda prezava, né? Ninguém pode abrir mão desses princípios porque você está cuidando do destino dessa pessoa. Então, esses 2 livros, como eu falei, que foi recém-lançado aqui na Casa da Cultura, estão para vender ali na continuação da Rua da Esperança, né? Dona Livreira, ela é palestrante, trabalha naquele colégio também, que descendo ali perto da Assembleia de Deus, na Rua Nova. Eu chamo Rua Nova, né? Antigamente a gente chamava Rua Nova. E ela colocou esses livros para vender lá, entendeu? O preço dele aqui tá muito bom, viu? Você pode procurar lá, você vai encontrar. Aqui tá muito bom o preço dele. Lá em Natal, nos 3 shops, eles estão na faixa de R$60. Aqui provavelmente tá 30% desse valor, tá certo? Porque é uma tiragem que eu tirei para lançar aqui em João Câmara e eu não estou visando lucro, por isso que eu coloquei lá e já não é nesse preço. Mas lá nas livrarias Leituras, do Midway, do Natal Shop, Norte Shop, né? Norte Shop, Natal Shop e eu estou em dúvida agora se a outra livraria é no Praia Shop ou é no Midway. Mas livraria Leitura. E pelo que eu conversei com o gerente, vai ficar na faixa de 60 e poucos reais. Mas aqui em João Câmara, provavelmente, vai estar vendendo lá por 30% ou 40% desse valor. Tá certo? Muito bem, queridos. A palavra que eu trouxe, e um abraço para minha família, né? Marilene Zé Araújo. Há muitos amigos aqui. Essa semana tivemos uma perda, agora é a ministração da Palavra de Deus, mas eu quero citar aqui também da minha solidariedade à família do falecido professor João, que foi inclusive homenageado na Câmara dos Vereadores pelo seu legado, pela sua história e que vamos honrar e preservar, né? Então, minhas condolências, meus sentimentos às famílias, aos amigos, às pessoas mais próximas do saudoso professor João Maria. Queridos, a palavra de Deus para essa tarde, eu vou tirar o fone. A palavra de Deus para essa tarde, ela vem em cima de um princípio que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas. Karina virou um ouvinte assídua. Karina me dá muita felicidade quando eu estou gravando. Eu estava gravando numa chácara essa semana e ela entrou. É uma sobrinha, né? Sobrinha da minha esposa e sobrinha da minha esposa. Sobrinha nossa também né? Assim, Nogueira? Sobrinha da família, né? E eu conheço Karina desde menininha, pequena, filha da irmã da Leila. Entendeu? Então, me dá muita alegria quando pessoas ricas, né? Pessoas especiais entram para assistir o nosso programa. Aproveito para mandar um abraço com as doces graças de Deus sobre a família da Karina, Dona Salete, as irmãs da Leila, a meu xará Marconi, né? Eu quero dizer que eu sou mais velho, então fica predominante, o meu nome é mais antigo, então. O Marconi da Karina é mais novinho como ela, né? Eles são dois não é criança, mas são 2 jovens, é a mamãe do Davi e o do cabelinho arrepiado, me falta a memória assim, tô desse jeito. Queridos, a palavra de Deus diz: todas as coisas me é lícita, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o texto que eu escolhi para pensar sobre isso, porque o que é que está dizendo? Todas as coisas me são lícitas. Tem coisa que não é contravenção. E hoje no Brasil, muito pouca coisa é contravenção. Me perdoe dizer isso, mas está caminhando por um caminho que muito pouca coisa hoje é contravenção. Há uma permissividade, penso eu, que também não é só no Brasil. Existe uma cultura pelo mundo do pode tudo,
E a Bíblia diz, olha, tudo pode, tudo é lícito, mas não convém. Por que não convém? Porque é a lei da semeadura, é uma lei da física. Se você quiser tomar pelo lado espiritual, também é uma lei espiritual. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Não se engane, porque tudo que o homem semear, escolherá. Então, se a pessoa vive em devassidão, existe um ditado que diz assim, fulano era uma pessoa muito boa, ele era ruim para ele mesmo. Ele está sendo ruim para a pessoa mais importante que existe, que é ele mesmo. Cada um de nós somos um tesouro especial da parte de Deus. Cada um de nós temos uma importância especial que às vezes as pessoas não nos comunicam. Eu não tenho nenhuma dificuldade, Oliveira, de elogiar quem quer que seja. Eu não tenho nenhuma dificuldade de ser agradecido com pessoas que me fazem bem. Então, mas às vezes tem pessoas que não elogiam, não reconhecem. Eles sabem que você é precioso, preciosa, sabem do seu valor, mas não sei se por displicência, é porque é da construção da pessoa, ele não age assim. E às vezes a gente acha que não é importante, mas nessa tarde, né? A semana passada eu estava pregando em manhã. Nessa tarde, eu quero dizer que você é muito importante. E aquilo, a maneira como você vive, conduz, a maneira como você aplica a sua vida, vai trazer resultados. Eu acabei de falar, a minha mãe se sacrificou muito. Minha mãe, ela era albina e andava no sol quente para que eu tivesse um livro. Hoje eu reconheço. Mas na época eu não entendia como criança, mas eu me lembro que eu tinha todos os livros. E para aquele tempo era uma riqueza. Mas ela andava de pé. Eu não sei se ela comia. Entendeu? Eu não sei o que é que ela se privava. E por que eu aprendi a ser gratidão? Porque por essas coisas você começa a ver dentro de casa. Talvez a primeira mensagem que já fica aqui nesse programa Dias Melhores, nesse dia domingo, é você ser grato a Deus, reconhecer. Eu tenho pregado isso aqui com muita assiduidade, né? Da gratidão com seu pai, com sua mãe. A gente está desocupado ou disponível para tanta coisa e esquece de estar disponível para dar uma... Eu tenho uma tia que estava em Dubai, e eu não sei nem onde é que ela está agora. Ela diz, eu acho muito lindo, você não esquece das suas origens, você não tem vergonha de... Quem nega suas origens perde a identidade. Pois é, olha a pérola que eu recebi aqui, quem nega suas origens perde a identidade, tá certo? Então, o livro que, a palavra de Deus no Antigo Testamento, o livro de Juízes, né? O livro de Juízes é um dos primeiros livros do Antigo Testamento, e no tempo que não havia reis em Israel, Deus levantava juízes para julgar, né? Aonde não há justiça, aonde não tem lei, aonde as coisas andam mal. E Deus gosta que as coisas andem perfeitas. Então havia um tempo que Deus levantava juízes, né? E tem alguns juízes. A Bíblia fala de alguns juízes. O que eu quero falar especificamente nessa tarde é muito conhecido, porque aqui mesmo na cidade, eu assisti ali naquela rua, no cinema que tinha perto da Rua da Farinha, daqui para lá, descendo do lado esquerdo, que tem até... hoje parece que a banda... É uma loja de imóveis. É uma loja de imóveis, né? Mas eu assisti também num que tinha lá, onde perto da Igreja Fonte do Poder de Deus, tinha um cinema ali, em frente à estação ferroviária, tem um cinema, era Sansão. Filme de Sansão, tá certo? Então, a história começa com uma mulher, ela recebe um anúncio. Deus, ele trabalha com ações, com profecia, com anúncio. O que é que eu estou fazendo a você? Eu estou anunciando a palavra de Deus. E tem a mesma, a palavra de Deus tem o mesmo poder e significado que tinha na antiguidade. Essa palavra é viva e eficaz, como foi desde a antiguidade. E Juízes capítulo 3 fala de uma mulher, ela era estéril. Estéril era incapaz de ter filhos, né? Ela não tinha como gerar. Isso para uma mulher daquele tempo era uma coisa muito difícil, entendeu? Porque para o judeu
era uma questão de honra ter filhos. E todas as mulheres na Bíblia, pelo menos as que são relatadas na Bíblia, quando tinha essa situação, a Bíblia fazia questão de dizer isso. Olha, era estéril, era uma pessoa assim, assim, assim. E essa mulher, ela não tinha capacidade de gerar. Então, a primeira notícia que eu conheço, pelo que é tratado, pelo poder, pela experiência, pelo que eu tenho visto ao longo dos anos, é que Deus tem capacidade de fazer coisas que a gente não consegue. Na minha casa mesmo, aconteceu isso. Né? Temos Levi e a Rebeca, são 2 filhos. A minha esposa não podia ter filhos, né? Ela, questão de útero, não sou médico, não saberia te explicar muito bem, mas ela não podia ter filho, mas Deus, ele não é limitado por diagnóstico, tá certo? Então, aonde a gente não pode, aonde a gente não consegue, aonde a gente não sabe como resolver, Deus pode, Deus sabe, Deus quer. Deus pode, Deus sabe e Deus quer. Aonde você não consegue abrir, aonde você não consegue a cura, aonde Deus pode, Ele pode curar, Ele sabe curar e Ele quer curar. Então, essa mulher recebe a visita de um anjo. E o anjo diz, olha, eu vou colocar, o Senhor, Deus, vai colocar no seu ventre. A gente vê um anúncio semelhante a esse depois na palavra de Deus com Maria, né, mãe de Jesus. Também recebe uma... Claro que é outro caso, mas eu estou falando com vocês e apertando aqui o TikTok está pedindo para mim coisas que acontecem ao vivo. E se eu deixo tudo programado em casa, chega aqui e ele ainda fica assim pedindo. E ele recebe aquela mensagem, diz, olha, Deus vai te dar, Deus vai abrir essa madre do jeito que você faz. Olha, às vezes não há leitura na Bíblia dizendo que ela tenha falado isso para ninguém. Na palavra de Deus, em canto nenhum diz que ela estava como... Já no caso de Ana, ela dizia, ela chorava, né? Ana, que foi a mãe do Samuel, do profeta Samuel, ela chorava pedindo. Essa mulher não. Então, tem coisas que estão no secreto do teu coração, que você não diz para filho, para marido, para esposo, para esposa, que você não fala para um amigo, para amiga. Tem coisa que está escondida no teu coração, tem coisas que você não fala. Descanse, fique tranquilo, porque mesmo que a gente não fale, o Espírito Santo de Deus, ele consegue traduzir até o teu gemido em palavras e leva até a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus, ele compreende, ele tem a sensibilidade para perceber com toda a intensidade que você está sentindo e leva até a presença de Deus. Chegando até a presença de Deus, você imagine um que é igual a Deus, o Espírito Santo de Deus, intercedendo, agindo em seu favor junto a Deus. Claro que vem a resposta de Deus. Embora, às vezes, a gente não seja comunicado, mas hoje você está sendo comunicado. Todo sacerdote é tomado como um anjo da igreja. Quando você vê o anjo da igreja, é o pastor, é o padre, é aquele sacerdote responsável espiritualmente por aquela região, por aquela comunidade e assim sucessivamente, né? E Deus faz frutífero as coisas, né? E eu estava falando de gratidão, então agora eu posso aplicar isso às coisas de Deus. Tem coisas como essa, de abrir a madre. Só sabe a importância do que é uma pessoa ter um filho, uma mulher que não tem filho. Eu conheço casais que são casados há muito tempo, e 5, 10, 15 anos, mas sempre que tiver oportunidade a mulher fala. Talvez o homem não fale muito, mas a mulher fala. A mulher fala, ela fala. Esse desejo do coração dela não... Então... é algo muito implícito, é da natureza. Entrou meu filho. Tem 2 autoridades quando entra, eu tenho que falar. É Karina e Raoni. Um beijo para Raoni. Então, ser grato. Ser grato. E muitas vezes há coisas na nossa vida que não éramos frutíferos, né? Infértil, fértil. Não era frutífera, passou a ser frutífera. Tem muitas áreas na nossa vida que não éramos nem para ser produtivos, quanto mais frutíferos, e temos progredido, temos sido abençoados, destacados
por conta da mão de Deus. E a Bíblia diz, se não for o Senhor, a Israel. Então, muitas vezes a gente acha, porque eu estudei. Olha, eu sou uma pessoa que estuda muito. Entendeu? Eu iniciei um novo livro sobre o autismo. De cara já fui fazer uma pós-graduação, porque eu não sou menino. Quando perguntar, eu digo, tenho. Né? Tenho. Eu procuro estudar. Mas nada do meu estudo, do meu esforço me faria sobressaltar, porque tem milhões de pessoas mais sábias, mais inteligentes, mais preparadas, mais estudiosas, que disputariam e estariam quilômetros à minha frente, como alguns estão. Acontece que eu estou no lugar que estou, porque a mão de Deus me trouxe aqui. E aprenda gratidão, muita coisa. Se você acha que é pouco, eu vou dizer um ditado que é dito na África e em alguns lugares horrível na Ásia. Alguém daria o braço direito para estar no lugar que você está. E é muito duro, mas é uma verdade. Tem pessoas, não é que comam uma vez ao dia, é que talvez comam uma vez ao dia. Com privação de tudo. Ainda é maravilhoso. Vá morar lá, sem ser dentro de uma casta ou dentro de um emprego decente, que você vai saber coisas que você não pode pronunciar ao vivo, porque vai enojar as pessoas. Entendeu? Tem lugares assim que pessoas... E às vezes a gente acha, porque a gente quer mais coisas, é justo, é digno, todo mundo quer prosperar, vai prosperar. Mas vai prosperar com Jesus, amém? E uma outra coisa que eu vejo, falava que ela era casada e tal, mas ela estava só. E às vezes a gente reclama por estar só, imaginando que está só. Aí é que está o problema. O próprio Deus disse, eu nunca vou lhe deixar. Por que? Ele disse, porque eu não esqueço de você. Como é que eu sei disso? Por conta do livramento, do cuidado, da bênção. Olha, os dias são maus, a maldade campeia. É o anjo do Senhor, Deus dá ordem ao anjo a seu respeito. Deus dá ordem, não, eu quero que guarde ela. Eu quero que guarde ele. Protege. E Deus dizendo para proteger, eu acho que você está protegido. Agora a gente queria trocar a moto, a gente queria trocar um telhado, a gente queria fazer uma varanda, a gente queria terminar uma casa, a gente queria trocar de carro, a gente queria uma parede de roupa nova, a gente queria muita coisa. Vai chegar, não sei que dia. E às vezes a gente se sente só, mas não está só. Essa mulher estava se sentindo só. Mas às vezes o estar só é porque às vezes a companhia demais envaidece a pessoa. A pessoa começa a ser requisitada demais, ele começa a falar e deixa de escutar. Vamos todo mundo calar a boca, fulano vai falar agora. Isso quando eu entrei, digamos assim, que eu não sei nem quando é que eu entrei no sacerdócio, que eu não sabia nem quando é que eu... o que mais me chamava a atenção é que quando eu começava a falar, as pessoas se calavam e eu nunca me vi merecedor disso. É porque você não sabe, assim, você não imagina o que eu estou falando. Tem um bocado de gente falando e quando você abre a boca para falar, as pessoas param e ficam olhando para você. Chega em mim, dá um choque. E olha que eu prego Eu tenho 25 anos de pastor e 30 anos por aí que eu prego. Então, às vezes o tá só é Deus te poupando, te guardando. Não, poupando não, ele não poupa, não é verdade. É Deus te levando a um lugar que você possa ouvir o anjo falando com você. Falando o quê? As coisas boas. Por que eu sei que é boa? Porque Deus quem disse, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Oh Deus, é pensamento mal. Não pensamento de mal. São pensamentos de bem, diz o Senhor. Tá certo? Para que você quer esse pensamento bem? Para dar o final que você está desejando. Tá certo? A Bíblia tem muitas passagens. Agrade o Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Às vezes a gente quer que qualquer desejo do nosso coração seja aprovado por Deus, mas você não sabe se aquilo vai fazer. Eu queria, porque queria ter um veleiro. Não, mas eu queria. Aí no dia que você pega o veleiro, vai para o oceano e dá uma tempestade de moto. Essa era a vontade de Deus, não era? Tá certo? Eu queria ter uma moto que puxa 480 km por hora. E Deus não dá certo. Não, mas eu quero. Não, mas eu quero. Aí dá e o cara bota 480 e acorda no céu. O Oliveira já fez assim com a mão. O pulo que a moto deu, acho que o Oliveira viu, né? Então, às vezes, a gente acha que está sozinho. Mas não é solidão, é o lugar que Deus vai falar com você. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo nessa tarde,
estou com 3 aplicativos aqui, né? Por isso que eu viro assim, mais as ondas do rádio natural das antenas, mais as ondas da internet. Então, se imagina quantas pessoas estão nos ouvindo. E entre elas, alguns podem estar sozinhos, seja homem, mulher, jovem, uma adolescente, um idoso. Às vezes tá só, não está só não, querido. Deus está com você, o cuidado de Deus está com você. E o teu destino está na mão de Deus. E Deus providenciando novos destinos bons para a sua vida, tá certo? Então, às vezes conversa demais, são ruídos que atrapalham o falar de Deus. Hoje Deus está falando com você. Mas eu estou vendo um homem de cabelo branco falando. Um homem a serviço de Deus, pregando a palavra de Deus. Portanto, humildemente, eu quero lhe dizer que eu estou falando em nome de Deus, tá certo? Como qualquer sacerdote que procure andar em dignidade, tá certo? Deus comissionou para nós falarmos e nós falamos, né? E a história, como eu falei, é sobre Sansão. Quando eu assisti esse filme que eu falei aqui, Oliveira, nesse tempo eu quero dizer às pessoas que botam esses presentinhos nos aplicativos, eu não consigo ver o nome, mas eu sou agradecido. Na verdade, eu não sei nem muito bem como é que usa isso. Toda semana eu ligo, mas não sei. A gente imaginava um Sansão Marvel, Oliveira. Um Sansão bombado, tipo Hulk misturado com Capitão América, misturado com Superman, com Flash, um super-herói. Agora me lembrei do livro do Raoni de Física, né? Tinha aquele super-herói. A gente imaginava um Sansão mais ou menos daquele jeito, né? Um cara extremamente habilidoso na guerra, um cara com músculo em tudo quanto era canto. Os cabelos, logicamente, eram grandes, porque a Bíblia diz que os cabelos eram grandes, que não passará navalha no seu cabelo. Então não poderia cortar o cabelo. Por quê? Porque o nazireu não podia beber, não podia tomar vinho, não podia tomar bebidas fortes, né? O que é bebida forte? Bebida destilada. Não preciso dizer o tipo, mas nenhuma bebida destilada ele poderia beber, não poderia pegar em coisas imundas, coisa que era da religião judia. E esse homem, ele foi levantado por Deus para causas específicas. Cada um de nós tem um propósito de Deus na nossa vida que deve ser cumprido por mim e por você. Por mais que a gente ache relevante, eu olho um grande pregador, aí eu olho, a igreja do cara tem 20 mil pessoas, o homem prega, começa uma live, tem 30, 80, 1 milhão de pessoas. A gente gostaria de se destacar, mas Deus nos levantou para aquela finalidade específica. Se eu tiver uma congregação lá no Matão, tiver 5 irmãos, foi para isso que Deus me levantou, querido. E faça com amor e carinho. Se Deus te levantou como comerciante, seja o melhor comerciante. Eu trabalhei muitas coisas na minha vida. Eu fui enfermeiro, acho que a primeira profissão mesmo assim de formação, na época era técnico de enfermagem. Você ser técnico de enfermagem naquela época era o top, né? E tinha o enfermeiro era só quem era de fora mesmo. Mas naquele tempo eu era técnico de enfermagem. E eu quero lhe dizer, no Valfredo Gugel, era do tempo que botava metiolato com pá. Você já viu esse detalhe? Botava metiolato com pá. Então, os estragos lá não era brincadeira. E eu sou desse tempo. A gente resolvia o que chegasse, era a gente mesmo e tinha que resolver. Quando eu passei no Serviço Público Federal, que eu pedi demissão, houve um rebuliço lá no primeiro andar, os pacientes querendo fazer lista diante de Deus, baixo assinado, para mim desistir. Sabe por quê? Eu sempre procurei fazer o melhor que eu pude, no lugar onde eu estava, com o que eu tinha. Você é especial, tá certo? Você é precioso e tem um propósito santo. Não, mas porque eu vivo só no meu lar? Mas todo mundo te procura na tua família, porque vê o reflexo de Deus na tua vida. Você é aquela... Eu já cheio de luta e todo mundo te procura. Daqui a pouco até eu vou falar um pouquinho disso, viu? Porque que às vezes a gente... Recentemente uma pessoa estava passando uma situação, e essa semana eu disse, rapaz, eu estava passando uma situação parecida com o que você veio me contar, mas eu tive que guardar para mim, porque eu estava como servo de Deus, para dar palavras de esperança que serviu para aquela pessoa e para mim também. Oliveira certamente não sabe do que eu estou falando, mas está aqui do meu lado e ele sempre concorda com as coisas que eu digo. Então, por que é interessante essa frase que eu falei a respeito de Sansão não ser bombado? Uma das dicas
a pessoa mais poderosa que eu já vi falar na minha vida é Jesus Cristo. Quando fala que ele abria a boca, os cães caíam no chão. Os cães tinham que perguntar se podia atacar em canto tal, que não tinha nada a ver com ele. Eu posso ir lá fazer... Um poder que não tem... todo o poder de Deus está em Cristo Jesus. E como era um musculoso, aí a Bíblia diz, olhando para ele, não tinha formosura. Jesus tinha um semblante comum. Já deu para entender? E por que eu sei que Sansão é assim? Porque Dalila, a mulher que está envolvida nessa história, olha para ele assim, como quem diz, eu não acredito, e diz, de onde é que vem sua força? Você está entendendo? Tem muita coisa que a gente, às vezes, as pessoas olham para a gente, não sabem como é que a gente consegue, como é que a gente aguenta, como é que a gente suporta, como é que a gente está de pé, como é que a gente não morreu, por que é que não passaram por cima e não sabe o que é. A minha força vem do Senhor. O Senhor é a minha força. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua cidadela, a tua força. Amém? Então, a Dalila, Juízes capítulo 16, do 6 a 19, a Dalila fica o tempo todo... Por quê? Porque ele era um guerreiro, um homem habilidoso. Amigo, ele lutava com a queixada de burro. Às vezes você acha que você só vai prosperar, só vai ter grandes capacidades. Você que... aqui em João Câmara eu lido muito com professores, com políticos, e acha que precisa do recurso que muita gente tem nos outros lugares. Você não precisa de nada, a única coisa que você precisa é Deus. Espero que você tenha. Ele vai dar estratégia. Estou aqui com meu filho na tela, talvez ele não tenha. Hoje ele tem, que ele é, assim, digamos, o ambiente que ele trabalha no IFRN, ele deve ter excelentes laboratórios. Mas Deus o inspira a desenvolver outras coisas que muitas vezes não tem, só tem lá na América do Norte. Então ele usa da inspiração, que você quer traduzir isso por criatividade, mas ele é inspirado, e eu me lembro disso desde a primeira vez que ele lançou o primeiro foguete. Eu acho que ainda estava lá para a banda de São Paulo Potengi. Eu acho que nem ele lembra mais disso, porque essa semana eu estive lá para ver meus netinhos, e ele tem uns pelinhos brancos já na barba, né? Chega até me choquei, que olhar os pelinhos brancos na barba do meu filho já mostra como é que o meu tá branquinho desse jeito, né? Então as pessoas olhavam para Sansão e não enxergavam nada de bom. Mas esse é o olhar das pessoas. Esse é o olhar de Deus? Parece que não é, não. Por quê? Por causa de Jesus. Por quê? Por causa de Sansão. As pessoas olhavam para Sansão, tipo assim, esse daí pode vir de 2 em 2 que eu vou quebrar no bufete. Até ele entrar na peleja. Porque quando ele entrava na peleja, aí a situação era difícil. Ele pegava uma queixada de burro, um pedaço de osso e os exércitos todos preparados. A Bíblia diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então os exércitos vinham de todas as naturezas. Por isso que vem luta de toda a natureza. Eu não estou aqui pregando, nem nunca você vai me ouvir pregar, um mar de bonança, de calmaria. Não, o barco balança mesmo. Até o barco que Jesus andava, balançava. Só que Jesus descansava. Descansava em Deus. Descansava no Senhor. Tá certo? Até tem uma passagem na Bíblia que o barco está balançando e Jesus está com a cabeça, né? De travesseiro, mas não era travesseiro de pena. Era aquele saco de areia que dá estabilidade ao barco. Era naquele saco que Jesus estava deitado a cabeça. E falei de Jesus e me voltou. Então tá certo. E por que é que, para voltarmos ao que estava falando, por que é que não conseguia vencer Sansão? Porque tinha uma promessa na vida dele. Querido, se você se apegar na promessa do que Deus te prometeu, tá certo? Ninguém pode te deter, ninguém vai conseguir impedir, porque a promessa, ela vem acompanhada do cuidado, da provisão, do impulso, do amém de Deus. Então, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, se você... uma das coisas que eu acho que, pelo inverso, porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, eu penso que quando a pessoa não tem fé, involuntariamente, ele não está entendendo que está desagradando a Deus. O seu não acreditar desagrada a Deus. Por quê, pastor? Porque ele quer que você prospere. Ele quer que se cumpra em você as coisas lindas que ele escreveu a teu respeito. Deus é poeta? Também. Também. Está lá o livro de Cantares. O Espírito Santo de Deus escreve até com a sensibilidade, não?
E essa mulher, a mãe de Sansão, ela tinha essa força como o filho dela tinha. Ela tinha as necessidades, os medos, os temores, mas ninguém chegava para ela para perguntar assim, o que é que ela estava sentindo, como é que você está, o que é que você está sentindo, você está cansado, você está sofrendo. As pessoas não querem, muitas pessoas, eu como sacerdote e como eu trato também dessa área emocional, até nos meus livros eu escrevo sobre isso, eu pergunto não por atrevimento. Quando eu vejo que a pessoa quer falar, eu começo a buscar alguma coisa, não para saber, também não gosto de, se a pessoa estiver falando comigo, eu não estiro uma conversa para perguntar outra coisa para saber. Eu recebo e procuro organizar esse pensamento daquilo que aquela pessoa está me falando. Entendeu? Não adianta me perguntar, e tal coisa, eu não sei, que eu nunca perguntei isso na vida da pessoa, não me interessa. Eu quero tratar daquilo que está doendo. Então as pessoas não perguntam muito isso, as pessoas não sabem aquilo que você está sofrendo, as ausências que você tem, as privações que você está passando. As pessoas não querem saber, mas olha, Deus sabe, Deus quer. Deus sabe e Deus quer, tá certo? Deus sabe do seu cansaço, Deus sabe da sua luta, Deus sabe da sua dor, do seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que é que você tem atravessado e que as pessoas não estiram a mão, mas a mão de Deus está estendida. Tudo que eu estou dizendo, às vezes eu não cito o capítulo, porque não é que eu não conheço, pela misericórdia de Deus eu conheço. É que eu acho enfadonho, cada vez que eu falar algo da Bíblia, eu tenho que dizer que está lá em um livro tal, porque se você pegar um vídeo meu e for olhar e passar devagarinho, você pode olhar, eu cito absolutamente a palavra de Deus. Eu cito aquilo que está na palavra de Deus. E a gente não sabe qual é os filisteus, né? Tinha um exército filisteu se levantando contra o povo de Israel. Então era uma luta de nação contra nação. Eu não sei qual é o filisteu que tem se levantado na tua vida. Às vezes é um filisteu do vício, às vezes é um filisteu da situação financeira, às vezes é um filisteu no casamento, no relacionamento, no comércio, no emprego, nos estudos. São muitas os filisteus, muitas batalhas. E essas batalhas, pelo menos essa batalha específica dos filisteus com Israel, não era diretamente contra Sansão. Não dizia respeito diretamente à vida de Sansão. Não era uma batalha dos filisteus contra Sansão. Mas Deus levanta pessoas com propósito específico. Tá certo? Às vezes a gente na nossa casa vem muita demanda sobre a vida da gente, né? As pessoas não querem saber o que é que você está passando, mas sempre que tem problema, procura você. As pessoas não querem saber da sua dor, mas sempre que tem problema, procura você para ouvir, para lhe aconselhar. E é mais ou menos para você entender, o Espírito é onde entra, talvez, muitas poucas vezes fala do Espírito no Antigo Testamento, a força e o poder do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. A pessoa está numa situação, ninguém pergunta como é que a gente está vivendo, como é que está vencendo, como é que a gente está em pé, o que é que está faltando, e as outras pessoas ainda nos procuram, e você, por que isso acontece comigo? Porque o Espírito Santo de Deus é com você. E você orienta e abençoa essas pessoas, e Deus, Ele vai abençoar você. Porque é uma coisa estabelecida, né? Eu tinha anotado aqui o Salmo 37, versículo 4. Eu vou fazer uma leitura rapidamente. É muito conhecido. Essa Bíblia estava dentro do carro, eu não tive. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará. Bom, esse Sansão, ele era cheio de uma força que ele desconhecia. Cada um de nós é assim. Temos a força de Deus, mas desconhecemos. Por quê? Porque as informações que chegam de fora é dizer que tá ruim para você, tá difícil. Porque eu vi um caso igual ao seu,
Eu já falei até aqui, eu fui operado de glaucoma, a mulher dentro do carro disse, isso, todo mundo que faz essa cirurgia fica cego. Eu digo, rapaz, então eu vou ser o primeiro a não ficar. Vale a informação que chega na minha vida e na tua vida da parte de Deus, tá certo? Quando um monte de gente disser coisa ruim, e vier um só e disser uma coisa boa, fique com essa palavra. Os outros, não é que sejam mal, é porque não vem da parte de Deus, tá certo? Então, qual é o grande problema que eu estava refletindo e quero trazer para você? Quando fala em Sansão, além de musculoso, aí diz Sansão e a Filistéia. Aí o cara já pensa o lado sensual, olha. Sansão bombado, aquela mulher com aquela roupa que é rasgada de lado, né? Eu não sei o nome daquela roupa árabe, né? Que fica assim toda desnuda e é toda fofinha a roupa. E aquela mulher sentada, aí e ele com aqueles cachos de uva, né? As imagens tem até uma cabeça de um leão no chão, né? Que ele matou o leão, ele rasgou no meio. O bicho era bruto. Era bruto, Oliveira. Ele era bruto. Quando ele ia pra peleja. Só que a história mesmo, ela não é sensual. E nem começou com Dalila também, não. Se você não sabia disso. Ele chega pra mãe dele e diz, mãe, pai, eu quero dizer um negócio. Olhei lá na nação Filistéia e tem uma menina que eu gostei demais, a menina é top. É top, é 5 estrelas, a menina, e eu quero casar com ela. A mãe dele disse, meu filho, Israel inteiro, não tem uma menina que lhe agrade, você vai... a pessoa ir buscar coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Preste atenção, vá guardando isso. Vá me guardando isso. Tudo é lícito, mas não tudo me convém. É bonito, é top e tal, mas para aquele padrão lá, não caberia a ele. Ele tinha um propósito específico. Deus tinha coisas muito melhores para a vida dele. E o que é que ele faz? Olha o que é que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala, ele está deitadinho no colo, com a cabeça no colo de alguém da nação que ele deveria estar destruindo. Olha aí. Tem muita gente com a cabeça deitada em coisas que você era para estar destruindo na sua vida. E essa é a cerne do que eu trouxe para a sua vida nessa tarde. Parece que ao vivo eu sou mais duro, né? Parece que quando eu estou online, aí parece que eu sou mais suave. Mas é isso. Qual é o colo que sua cabeça tem se deitado? Vai te levar para cima ou provavelmente vai te destruir? O mal, ele chega devagarinho. Que é isso? Deita aqui. Ainda bem que a música é assim, Oliveira. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Oliveira não aguenta minhas coisas. No ombro, quando é de Deus, é no ombro, querido. É nas asas. Essa coisa de cabecinha no colo, né? O colo do vício, o colo da embriaguez, o colo da prostituição, o colo do jogo do tigrinho. Que eu estava vendo até um influenciador que eu estou esperando, se Deus quiser, que proíba essa coisa horrível no Brasil, que é o jogo, né? Coisa horrível. Mas é permitido no Brasil, como todas as coisas que eu disse a você, que no Brasil está devassidão. Então Sansão era atraído por aquilo que ele deveria destruir. E o pecado, tem muito pregador que diz, pecar é bom. Querido, eu prego há muitos anos, jamais você vai ouvir eu dizer isso da minha boca. Pode ser atrativo, pode ter sabor, mas bom não é. As bênçãos do Senhor não acrescentam dor. Isso é bom. Por quê? Porque não vai me trazer dor. Se eu como um negócio... É como quem tem intolerância à lactose e gosta de tomar leite. Você sente que eu fico atrás para morrer. A barriga fica atrás de explodir, dá diarreia e eu baixo no hospital. E tu toma... É porque eu acho bom. Querido. Tudo me é lícito. Outras pessoas tomam, e você não. Quando eu era novo, convertido, eu vi um pastor que ele tomava um copinho de cerveja no Natal, eu dizia, mas tu toma cerveja? Ele dizia, toma. Eu fui falar com outro sacerdote, ele disse, ele foi instruído assim. Então para ele não é pecado. Agora você que foi instruído de outro jeito. Se você fizer, você está errado. Aprendi. É lícito. Todo mundo pode tomar? Pode. Convém para mim? Não, rapaz, para mim não vai não, tá certo? Tem outras coisas, tá certo? Então, Sansão estava atraído por aquilo que essa mulher era de uma nação. A mulher era boazinha? Não. O mal se finge de boazinho. O mal é mal. O Brasil é porque, infelizmente, tá aí as escolas de samba para provar, começou a adorar
entidades que antigamente era proibido falar o nome, agora sai nas novelas, na TV, e todo mundo acha lindo. O mal só pode oferecer o mal. A fonte de água doce não pode sair água amarga, está na Bíblia. O bem vem de Deus. Deus é bom. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Deus é bom. Qualquer outro caminho que você procurar, qualquer outro resultado, Lália Rebeca, essa é outra prêmio, né? É prêmio, quando entra tem que falar, Lália Rebeca. Se eu não falar, já falei de Raoni, se eu não falar da Lália, já falei da Karina. Então eu tenho que falar da Lália Rebeca também, um beijo. Então, nós somos atraídos por coisas que parecem boas, parecem. A pessoa entrar no vício é bom, pode trazer um alívio, pode trazer um descanso, né? A bebida, a droga, a pessoa por algum... Quando passar o efeito é 2 vezes pior. Então parece ser bom, mas não é. O final parece de vida, mas o final é de morte, né? A Bíblia diz até que é um final de morte, né? E Sansão era atraído por aquilo, né? E dos fundamentos, todo sacerdote tem de combater isso. Eu tenho que dizer o que é que você deve colocar na sua vida e o que você deve tirar na sua vida. A gente quer que as coisas mudem. Você quer que sua vida fique suave, carregando uma sacola que você bota pedra todo dia. Fica difícil. Fica difícil. Por quê? Porque você está pegando pedras, colocando fardos. Aí chega Jesus Cristo e diz: rapaz, teu fardo está pesado demais. Vinde a mim, você que está cansado e está sobrecarregado. Eu vou aliviar você. Vou trocar o seu bornal de pedra e vou lhe dar esse, porque esse meu é suave. Mas a gente não quer. A gente quer carregar as pedras. A gente quer carregar as coisas que vai nos prejudicar, vai trazer dores, cansaços, enfado e não... raramente pode trazer morte. Tá certo? Então Sansão deitava o colo daquela mulher. E a família não deixou ele casar. O que foi que ele fez? Teimou. Ele disse: eu vou arranjar outra. Quando o inimigo descobriu que ele queria outra, aí arranjou uma. Se aquela era top estrela 5, prêmio, gold, eles arranjaram uma diamante master, chamada Dalila. Que é essa que fez a pergunta a ele. Aí ele toma e deitar a cabecinha de novo no colo daquilo que ia destruir a vida dele. Coloca esse colo, qualquer coisa que... Porque o próprio coração da gente, a Bíblia diz, do que se teu coração te condena, quanto mais o Senhor. O nosso coração condena. Quando a gente faz uma coisa errada, pode ser até um bebê. Olha o bebê querendo botar o dedinho na tomada, ele fica ameaçando assim, ó. Eu estou com 3 aplicativos, não dá para apontar para os 3. O bebê fica apontando, ele sabe que tá. Agora entrou minha esposa, Leila. Agora entrou a família todinha. Agora entrou a Leila Carla. Tá certo, que Deus abençoe. Um beijo. Então, todos nós sabemos quando erramos, quando transgredimos. O coração anuncia. O que é que a gente não quer? Renunciar. A gente quer prosperar, mas não quer renunciar. A gente quer que a vida prospere, mude, progrida, seja a bênção, mas trazendo... Vá com a graça de Deus, meu irmão. Que Deus continue te abençoe. Oliveira? Não, depois eu assino, então. Ele quer que eu assine agora, mas é o livro. Aí eu quero que ele leve logo, depois eu assino, com o maior prazer. Obrigado. É um amigo Oliveira, que mudou a equipe, ele está entrando outra equipe agora. Então, esse Sansão, ele tem uma força, um chamado especial na vida dele, e ele se deita no colo daquilo que ele deveria estar combatendo. A Bíblia, a primeira mulher, a Bíblia não diz, é uma mulher da nação tal. Tem coisas que não é à toa de não estar na Bíblia. Antes de Dalila, aquela outra que ele desejou, não é citado o nome. Porque o nome não é importante. O importante é a origem. A Bíblia diz, ela era filisteia. Tem coisas que estão encostando na tua vida que você tem que refletir sobre a origem dessa coisa. É de Deus, é o famoso é de Deus.
Eu tava num ambiente que não tinha nada de Deus, assim, aí eu digo, isso aí eu não quero com ele não, que esse aí não é de Deus. Não, todo mundo aqui é de Deus. Eu achei muito interessante, o cara tomou as duas na hora. Não, aqui todo mundo é de Deus. E era um ambiente, assim, comercial, não sei se era uma academia que eu tava, não me lembro. Mas eu achei muito interessante, eu digo, com ele eu não quero não, que ele não é de Deus não. Aí o cara, não, todo mundo é de Deus. Ele tomou. Tem coisas que se aproximam da tua vida, você tem que ver a origem. É de origem filisteia, a filisteia aqui, você já está entendendo. São coisas que a gente deita a nossa cabeça. Você está repousando a sua cabeça aonde? O que é que a cabeça também simboliza o que é que você anda pensando, o que é que está os teus projetos. Simboliza muita coisa essa cabeça. Onde é que tua cabeça está? Tá certo? Sua cabeça está na família? Sua cabeça está na família ou está no gostosinho? Gostosinho não é Danoninho não, viu? Eita, pode dizer Danoninho no rádio? Se não puder, eu já disse, né? A hora está avançada, né? Os filisteus tentaram contra Sansão. O inimigo, ele fica procurando brechas. Eu já falei até aqui a respeito disso com a pedreira, né? O exemplo da pedreira, ele fica batendo ali para trincar na brecha. Os filisteus, eles tentaram vencer Sansão nos exércitos, na batalha, no murro, na faca, no bufete, não venceu. Com armas, não venceu. Pai, meu querido, Deus te abençoe com essa. Grande amigo. Daqui a pouquinho tem um programa dele, Caminhando com Jesus, é isso? É uma benção. Mas não venceram. E o inimigo não desiste. Por quê? Porque ele sabe que Deus está em você, a força de Deus está em você, ele sabe do que Deus te preparou para você triunfar. E ele quer impedir. Às vezes a batalha não é nem tua, a batalha dos filisteus contra Israel. Mas o inimigo se levanta e joga aquilo na nossa vida. Quem é teu escudo e fortaleza, querido? Você deixou guardar isso no seu coração? Quem é que te guarda? A gente não quer saber nada de Deus lutando com hostes espirituais. Que você queira, que você não queira, existem batalhas estabelecidas, estão aí. Quem disse isso foi Jesus. É porque eu não tenho religião, é bom você ter Deus, tá entendendo? Eu nunca peguei religião mesmo. É bom você ter Deus, porque se tivermos Deus, querido, mesmo que você não conheça as lutas que se levantam todos os dias, o inimigo fica armando, preparando maneira. Então procuraram na batalha, botaram animal, botaram sede, botaram tudo. Deus chega na sua vida. Deus providencia, Deus guarda, Deus abençoa. Então o inimigo tentou dizer, vamos tentar aonde ele deita a cabeça. Vamos tentar lá onde ele deita a cabeça. Rapaz, ele gosta muito de deitar a cabecinha no colo ele deitava no colo de fulanice. Vamos arranjar uma que tem um colinho mais legal ainda. Ele vai deitar a cabeça... as coisas de origens. Eu não estou dizendo aqui que é uma mulher, não. Pode ser o contrário, pode ser um homem, pode ser um vício, pode ser uma atitude ilícita. O cara, porque todo comércio meu não dá certo, porque são as práticas. Eu tinha um amigo que dizia, rapaz, eu só vivo batendo o carro. Eu dizia, aí eu também nesse dia, também, meu amigo, você é casado, vive botando... Isso aí eu aprendi desde que era adolescente. Quer desgraçar seu carro, pegue, faça coisas que não deve fazer dentro do carro. Todo mundo que é jovem sabe dessa história. Do meu tempo sabia. Vai fazer coisa errada, que aí você vai trazer um bocado de coisa errada, aí depois fica querendo dizer que é sina. Não é sina, não. É onde você está deitando sua cabeça, onde é que está a cabecinha, né? Então, os filisteus não venciam na faca, na bala, na pernada. Vamos tentar no colinho, tá certo? A Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu sei que quem tem vício, quem atravessa, é muito difícil, mas eu sei que existe apoio e amparo de todas as naturezas. Aqui na nossa cidade mesmo, existe grupo de terapia, grupo não sei de quê. Tem a Caritas, né, da Igreja Católica. As igrejas evangélicas aqui são muito eficientes, muito atuantes. Temos profissionais. Eu sou um profissional também que nunca me neguei, independente do nível social da pessoa. Quem me procurar, eu estou em conveniência, discrição, sigilo. Não cobro nada de ninguém das coisas que tratam comigo. Sangue de Jesus. Eu não cobro nem para ser pastor. 30 anos, nunca cobrei. Só para você ter uma ideia. Tá certo? Então, o pecado ganhou nome. Aquilo que tinha só origem. Uma mulher filisteia. Agora ganha nome. Passou a se chamar Dalila.
Qual é o nome que você está repousando na cabeça? Antes o pecado não tinha nome. Aí é aquele famoso pecadinho de estimação que a pessoa tem. E fica amarrado como uma bola de ferro, não consegue avançar, não consegue prosperar. Não consegue sair da situação porque está preso no colinho de uma coisa que tem nome. Como é o nome? É Dalila. Qual é a Dalila da tua vida? Ele foi inspirado e instruído e cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu já falei, ele não era marrudo. Se ele fosse marrudo, Dalila não dizia. Eu vou fazer o semblante aqui de Dalila. Dalila olhava para ele, eu não sei nem se ela gostava de estar com ele, mas ela toda, o mal é assim, né? Se faz de sorriso, assim, né? Chegava toda sorridente, aí olhava para ele e dizia, eu não acredito que esse caba mago desse jeito tenha destruído 1000 soldados do meu exército. Aí ela perguntava para ele, me diga para mim, eu te amo tanto, me diga para mim de onde vem sua força. A gente não conta para Jesus, não conta para Deus aquilo que está afligindo no nosso coração e vai abrir a nossa boquinha para falar de coisas que não é nem teu. A bênção vê que na tua vida é de Deus. Aí ele vai, né, relatar, né, e deitadinho lá, né, dizendo que, começando, né, Cantares capítulo 2, versículo 6, está na Bíblia católica, está na Bíblia evangélica, diz que nós devemos repousar a nossa cabeça nos braços de Jesus. Eu pesquisei muito na Bíblia para poder achar esse versículo, porque só dizia assim, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Isso de Jesus, daqueles que seguem a Jesus. Mas eu procurei e achei esse versículo, que devemos repousar a nossa cabeça. Cantares, capítulo 2, versículo 6. Não é no colinho do que pode te matar, não. O braço do Senhor não vai te matar. Por quê? Porque Deus é vida. Se você estiver deitado no braço da vida, você vai ficar com cheiro de vida, poder de vida, força de vida, saúde de vida. E se eu estiver deitado no colinho do pecado, vai ficar com aquele cheiro. O cheiro do pecado. Tá certo? O cheiro do pecado pode ter cheiro até de perfume árabe, mas é só para aquela hora. O cheiro pode ser muito legal para aquele momento. Isso eu estou falando em qualquer área da tua vida, da desonestidade, do vício, qualquer coisa que você sabe exatamente o que é que o Espírito Santo de Deus está falando com você. É isso que você tem que tirar, entendeu? Porque você se levantou, Deus levantou você para lhe colocar em família, para honrar a família, para andar em dignidade, para o Espírito Santo de Deus ter liberado. Eu quero a bênção de Deus. Deus pode deitar na sua cama. Deus pode deitar na sua cama. Eu teve um casal, como eu falei, que queria ter filhos e já tinha, acho que 12, 13 anos. E eu orei por eles. Me chamou, eu já tinha pastoreado essa região, depois voltei e ele me chamou e eu fui lá, orei por eles. Cheguei lá, não vou entrar no detalhe, mas ela estava arrasada, porque isso estava falando muito alto no coração dela. E eu disse a ele, eu digo, olha querido, hoje você vai se deitar e você vai chamar o Espírito Santo. É sua esposa, não tem problema, Deus está no negócio, tá entendendo? Deus está é sua esposa, não tem problema, Deus está no seu quarto, na sua casa. É sua esposa, é santo. Quando a Bíblia diz o leite sem mácula, você pode, a cama, a gente se ajoelha para orar, por que é que Deus não pode sentar? Ou você não diz mais, senta aqui Jesus, quero falar com você, entendeu? Eu digo, olha, hoje de noite, quando você for dormir e se aproximar, chame Jesus. Não com a intenção mal, mas dizer, Jesus, eu quero tua ação hoje aqui, porque ele faz. Resultado, gêmeo. Tá certo? Quando Deus está nas coisas, quando ele deita no braço de Jesus, querido, vida, bênção, saúde, prosperidade. E se deitar no colo do que pode te destruir, eu não quero nem dizer o que. O cara está com a faca, eu vou deitar no colo dele, sabendo da direção. Aí, querido, isso é o pecado da nossa vida. O homem, né, Sansão representa isso aqui, né? A Dalila queria destruir, ela estava perguntando, não é porque amava não, ela queria era destruir, destruiu.
Não destruiu completamente, porque Deus ele dá sempre novas oportunidades. Tá certo? Então, o deitar-se no lugar errado, a pessoa perde a visão. Você diz, eu não tenho visão. Eu não tenho visão. Olha, querido, deitar a cabeça no lugar errado, às vezes a gente perde a visão. Você tem projeto, tinha ótimas ideias, tinha ótimas... estava em ascendência, né, na sua vida, e por adotar uma coisa que tem nome, que eu não preciso nominar, que cada um tem o seu, que desagrada, que faz mal à sua alma, Sansão perdeu literalmente os olhos. Isso é uma lição para a gente espiritualmente. Quando a gente está se agarrando, deitando no colo do pecado, a gente perde a visão. Que Deus restaure a sua visão, em nome de Jesus. Que Deus te dê novas visões. A Bíblia fala visão de águia. É essa a vontade de Deus. Você olhando mais alto, vendo mais amplamente, olhando aonde é que você quer chegar e chegando lá, porque a força do Senhor vai te levar, tá certo? Então, dali é a droga, dali é álcool, dali é desonestidade, dali é pecado, né? E a Bíblia diz que a única coisa que pode separar você de Deus é o pecado. Olha, a única coisa que pode te separar de quem pode abençoar a tua vida é o pecado. E a gente vai deitar a cabeça lá. Considere isso que eu estou falando. Ele não levou em consideração a família dele, porque foi a mãe dele que disse hoje, olha, vai nascer um aí e tal. Então, às vezes o pecado a gente não leva em consideração a família, a nação, né, a sociedade, os negócios da vida, o destino. Por causa do pecado, a gente negocia o nosso destino, querido. Negociar o destino. Onde é que você tem repousado sua cabeça? Bom, faltam 3 minutos, eu comecei era 4h10, vou terminar. Às vezes parece que não tem mais solução, mas sempre... chegou outro filho agora, Araújo Salles. Fui lá na padaria Belém Carlos essa semana. Como sempre, ele me presenteou com 2 cocorotes e de brinde eu ainda trouxe uma queijada, não foi, Salles? Melhor pão de toda aquela região. Esse é um filho muito especial. A família dele todinha trabalha nessa padaria. Então a gente acha que não tem mais, né? Deitou a cabeça no pecado, perdeu a visão, né? Porque quando deita a cabeça daquilo que a gente devia estar destruindo, automaticamente o resultado a gente já sabe o que vai acontecer. Por consequência, perdeu a visão. E por perder a visão, a gente acha, mas quem perdeu a visão muitas vezes é a gente. Deus não perde a visão, tá certo? Deus é aquele que vê até no escuro. Vê debaixo da cama, vê nas estrelas, vê no oceano, vê em todo lugar. Ele vê, ele sabe, ele quer. E ele diz, Senhor, restaura a minha força. Dá para vocês adivinharem. Adivinhar não é de Deus, mas de uma forma lúdica, dá para vocês adivinhar o que aconteceu? Quando o coração dele caiu em si, né? Hoje é dia de se levantar. Hoje é dia de retomar a vontade de Deus na minha vida. E ele buscou onde tinha resposta. Não foi no colinho, não. Ele não teve que ir lá no colinho. A gente para mim. Não. A resposta boa vem de Deus. E ele disse, Senhor, restaura, Senhor, a minha força. A força que é tua dentro de mim. E Deus restaurou. Que Deus restaure a tua vida, que Deus restaure a tua visão, que Deus restaure a tua família, os teus negócios, a tua vontade de viver, que Deus restaure a tua saúde, que Deus restaure a tua família, que Deus restaure as tuas amizades, as tuas esperanças, os teus estudos, tuas perspectivas, que Deus restaure com graça a tua vida em nome de Jesus. Um grande abraço do amigo, pastor José Marconi. Eu já doei o livro Saberes do Pesco, eu ainda estou aqui com Figos em Flor. Domingo eu vou fazer um sorteio aqui, vou doar 2 livros. O Figos em Flor. Olha, querido, esse livro ainda está em andamento, eu não lancei nem todo canto ainda. Mas eu estou terminando, já estava preparado, logicamente, não lancei. Um livro sobre autismo extraordinário. Eu não tenho nenhuma timidez de dizer que vai estar entre os top 10 rapidamente. E eu vou doar
Vou colocar à disposição da Academia de Letras e da Câmara dos Vereadores para que seja distribuído gratuitamente, digitalmente. Depois, se eu decidir, eu mando imprimir. Mas é um livro riquíssimo sobre autismo, tá bom? Que Deus abençoe do seu amigo aqui, o pastor José Marconi. Programa Dias Melhores vai começar agora, está faltando 1 minuto, já vai começar o programa Caminhando com Jesus, com Nenilson Lima, um homem honrado, a quem eu admiro demais. Muito boa tarde, programa Dias Melhores com seu amigo, pastor José Marconi. Fica na paz. Meu amigo Nenilson. Tudo na paz, irmão?